Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você adentre aqui da nossa live. A partir desse momento, você irá conferir mais uma edição da live do programa do Rubão. Ontem nós estivemos conversando com o prefeito de Aracoiaba. Hoje é dia de conversar com a deputada estadual mais votada nas últimas eleições aqui no estado do Ceará, a deputada Érica Amorim, ela que é do PSD, certo? Ela vai ser a nossa entrevistada de hoje. Nós vamos passar 60 minutos conversando, dialogando com a deputada Érica Amorim, que já está adentrando aqui na nossa live. Já ela vai dividir tela conosco e a partir daí nós vamos bater um papo todo especial sobre as ações do seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sobre a luta, a batalha contra o Covid-19 no Estado, mas também várias outras ações de cunho do seu trabalho, do seu mandato no Legislativo estadual. Quero começar dizendo para você que comece a compartilhar, pega o link aqui dessa live, comece a compartilhar com seus amigos, os seus contatos, aquelas pessoas que queiram participar e que se interessam por política aqui no estado do Ceará. Nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Esse é o nosso WhatsApp. Você que está conferindo aqui a live do programa do Rubão, já pode mandar o seu WhatsApp para poder participar e mandar a sua pergunta, interagir aqui conosco também. Ou se não, usar a ferramenta aqui da interrogação, que é o bate-papo, a interação com a nossa live. Então, deixa a sua pergunta a partir de agora. Nós estamos fazendo esse preâmbulo, essa abertura para que os seguidores comecem a ser ativados e comecem a participar conosco. A deputada já está assistindo a nossa live e já vai pedir a solicitação. Deputada, já pode solicitar o seu ingresso aqui na nossa live para que você possa dividir tela conosco e a partir daí vamos bater um papo e falar sobre essas ações. Tá aqui, ela já pediu. Vamos que vamos. Tô dando a começar esse bate-papo todo especial. Vou ligar aqui a iluminação que ainda não tinha ligado. Pronto, agora tá tudo preparado. Muito boa noite, deputada. Olá! Eita, me pegaram no flagra, não foi? Boa noite, Rubão. Tudo bom? Aqui que tinha caído. Já dizia, já... Todo mundo tá me ouvindo bem? Deixa eu Perfeito. Você me ouve bem, me vê bem? Sim, tô ouvindo bem. Você sabe que o velho guerreiro, ele dizia o seguinte, o Chacrinha, Tudo na televisão ninguém cria, tudo se copia. Na internet tem um improviso aqui da gente fazer o ao vivo, e o ao vivo já dizia o Faustão, só tô falando de televisão, quem sabe faz ao vivo. E nós sabemos fazer, fazemos com os detalhes e com o improviso que a internet nos permite. Acho que é o bacana, não ter maquiagem, e sim ter a sinceridade. Verdade, Rubão. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente está à disposição. E vamos aí conversar, falar um pouco sobre nossos trabalhos, enfim, Perfeito. É com você. Ótimo. Sempre que inicio, eu sempre digo isso, que eu faço uma pequena síntese, um pequeno resumo do entrevistado. E aqui não é o programa do jogo, é o terceiro que eu falo, mas eu recebo pela segunda vez a deputada Érica Amorim, que tem as seguintes informações. Érica Amorim nasceu em Fortaleza, dia 30 de maio, não vou dizer o ano. Durante a infância morou em Parambu, no interior do Ceará, e no Rio Grande do Sul. É isso, deputado? Morou? Isso. Foi? Rubão. Morei Qual cidade? Época. Nossa, Rubão, era pequena, viu? Mas a gente morou em acho que Santa Cruz do Sul e em Cachoeirinha. Cachoeirinha eu acho que é pertinho de Porto Alegre. Meu pai trabalhava com vendas e aí foi, trabalhar lá no Rio Grande do Sul e a gente se mudou e passou um período lá. Uma das cenas mais bonitas que me ocorreu em vida foi um campo. Lá no Rio Grande do Sul, nas Serras Gaúchas, tem aqueles espaços tradicionais da cultura, do vaqueiro, que não é vaqueiro, lá tem outro nome. As vinícolas, Pronto. E aí eu vi uma paisagem linda com um frio danado de bom, com uma neblina maravilhosa, algo que a gente só encontra em países da Europa. Mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, também temos a nossa Europa, É verdade. Retornando à capital cearense na adolescência, ela teve no pleito 2018
a votação de 86.320 votos, sendo a mulher mais votada do Ceará. Esse título, eu sempre quando eu lhe vejo, digo, você tem um título, você é a deputada, até acabar esse mandato, você é a deputada mais votada do estado do Ceará. É formada em administração de empresa, mestrada em ciências públicas, há 22 anos, casada com Naomi Amorim, ex-prefeito de Calcaia, com quem tem 3 filhos. Na 30ª legislatura da Assembleia Legislativa, a Érica Amorim assumiu a presidência da Comissão de Infância e Adolescência da Casa. Em 2021, a Érica assumiu a ª secretaria da mesa, sendo a única mulher presente nessa nova composição. Essa é a entrevistada. Gostou da vinhetinha? Gostei, viu? Essa é a nossa entrevistada de hoje. Érica, é quase que inevitável, eu começo nesse clima de descontração, mas para que a gente possa realmente levar as pessoas que estão começando a chegar. Pessoal, começa a compartilhar, pega o link da transmissão, começa a compartilhar para os seus contatos, seus amigos, pega o link, coloca no WhatsApp. Em alguns momentos, deputado, vou estar olhando aqui na tela por conta do WhatsApp que está aberto e Tudo também bem. a transmissão e a gente captar. Só explicar um detalhe para quem está chegando agora na live, quer fazer sua pergunta, vai ter um momento de interação direto com os internautas. É só fazer sua pergunta aqui no íconezinho da interrogação, que a gente tem como colocar na tela e fazer a sua pergunta. Porque quando você coloca a pergunta na descrição, vai subindo, vai-se embora e a gente não consegue muitas vezes acompanhar. Tá certo, deputada? Tá, ok. Vamos que vamos. 2020 terminou com uma esperança. 2021, a gente retorna aquele pesadelo do início do ano passado, em meados, exatamente há um ano atrás, né? Meados de março do ano passado, e a gente conviveu o primeiro semestre, entrando já no segundo, com muito pavor. Dessa vez, esse pavor aumentou por conta da gravidade da doença, e aí eu falo de que forma o mandato da deputada Érica Amorim vem contribuir neste combate ao Covid-19 na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará como um todo. O que é que você pode listar, dizer, falar, afirmar aqui no nosso programa, aquilo que você vem se preocupando e trabalhando em prol da população cearense, deputada? Olha, Rubão, de fato, a gente tinha uma expectativa de viver um 2021, né, com menos tensão, com menos casos, né, de adoecimento, do próprio vírus estar mais contido e a gente ter, diante dos estudos, de mais protocolos, a gente ter um número menor de mortes, enfim, das coisas estarem mais sob controle. E foi tudo diferente, né? A gente percebeu que, embora nós tenhamos aí hoje protocolos mais bem estabelecidos, né, uma compreensão maior da doença, a gente não percebe que as coisas têm melhorado. Pelo contrário, vieram variantes do vírus, enfim, e uma situação muito mais complexa para a gente lidar. A Casa Legislativa começou de forma híbrida, né? E a gente estava trabalhando meio que semipresencial, parte da semana presencial e parte por reuniões remotas. E a gente sempre alinhado, né? Procurando tanto lançar projetos que pudessem colaborar com o governo, como também atentos às votações urgentes de matérias que pudessem colaborar com a nossa população. O governo do estado enviou várias matérias que a gente foi favorável, que a gente pôde colaborar no sentido de estar ali estabelecendo essa votação, né, e trazendo essa rapidez para essas ações, buscando, né, reforçar a importância, né, e a urgência dessas matérias. Então, desde a aquisição, né, de oxigênio, autorização de liberação e entrega de oxigênio para os municípios cearenses, entrega de gás para as comunidades e para as famílias mais vulneráveis, aquela isenção na tarifa, né, de energia das famílias de baixa renda, bem como a questão das contas de água, a ampliação. A gente, no ano passado, fez o pedido ao governo do estado, fiz requerimento, né, solicitando ao governo que ampliasse o cartão Mais Infância, né, que ele atende as famílias de extrema pobreza. Né? Então, essa é uma solicitação do seu mandato, deputada? É uma solicitação do nosso mandato. Nós fizemos esse requerimento no ano passado. O governo do estado, ele ampliou
né, de 50 e poucos mil famílias atendidas para 70 mil famílias. E ele também ampliou, agora mais recentemente, para 150 mil famílias e aumentou o valor do cartão Mais Infância de 85 para R$ 100. Então, a gente sabe que o governo tem buscado, né, alternativas, nós aprovamos também apoio, né, às instituições ligadas, né, ao setor de bares e restaurantes, um auxílio catador, enfim. Foram muitas ações que a gente sentiu que pôde colaborar, né? Mas a gente sabe que esse enfrentamento, ele ainda está acontecendo e deve acontecer. A gente tem outros pedidos que a gente espera que o governo também acate e que também possam colaborar aí nesse momento que é muito difícil mesmo. Ô, deputadas, você foi votado em todos os municípios do estado, grande maioria dos municípios do estado do Ceará. Aqueles que você tem uma direção, um comando, não digo nem um comando, mas um direcionamento. Como é que está a questão desses municípios? E digo em especial, Caucaia, que você tem olhares especial para aquele local, para essa cidade. Olha, Rubão, a gente está sempre aberta às demandas, algumas lideranças, a gente tem contato, sim, busca prestar apoio, né, e buscar também, através do nosso espaço, né, intermediar junto ao governo do estado mais apoio, rapidez em algumas demandas, né, a gente conversou com secretários de estado já esse ano, buscando reforço em algumas ações, buscando apoio em alguns municípios, né? E, enfim, Caucaia é um município que praticamente nos elegeu, é um município que eu me sinto filha do município de Caucaia, nasci em Fortaleza, mas nós temos nossas empresas, nós temos uma história em Caucaia e eu tenho hoje, né, a gente hoje não está diretamente ligado à atual gestão, né, mas isso não nos impede de contribuir com o município, porque fomos eleitos para trabalhar pela população do município. O povo nos deu o mandato, então nós devemos a eles essa devolutiva em forma de trabalho, né, em forma de compromisso, e isso a gente tem buscado fazer, né? A luta efetiva de recursos, benfeitorias, vai continuar na mesma intensidade, deputada? Com certeza, Rubão, tem continuado. A gente tem pedido recuperação de estrada, a gente tem pedido recuperação de escolas estaduais, né, no nosso município. A gente tem pleito junto ao governo e tem acompanhado. Hoje mesmo eu estava cobrando os terminais, né, o terminal do Araturil, o terminal do Metrópole, que estava há muito tempo interditado, né, para que ele possa ser concluída essa obra. Não foi possível iniciar o ano passado, eles iniciaram atrasados, mas a gente está cobrando a pista de atletismo ali na Grande Jurema, né, que foi uma promessa do governador também, o 2º Batalhão do Raio, que é um requerimento nosso e que a gente, inclusive, em reunião com o secretário Caron, o secretário de Segurança Pública, esse ano nós também já fizemos a cobrança desse pleito. Então, assim, a gente tem buscado ajudar o município e colaborar com o nosso mandato. Certo, olha pessoal, você que está participando, está chegando aqui na nossa live, tem a interrogação que você pode fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta que nós vamos colocar aqui no ar, na tela da nossa transmissão, e você vai poder interagir conosco, tá? Deputada, retornando um pouquinho no ícone inicial ou no assunto inicial da nossa conversa, você faz parte hoje, é a única mulher que está na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse sobre isso. Até lhe fiz essa pergunta, mas quero repeti-la. A responsabilidade redobra, mas a experiência que você está adquirindo, ela deve ser muito gratificante. Já vejo que no desenrolar da sua fala, da sua oratória, você tem um crescimento e uma segurança naquilo que fala e naquilo que pensa. Isso só o tempo, o parlamento e o diálogo constrói, deputada? Olha, Rubão, certeza.
O parlamento é uma grande escola para todos nós, né? Eu estou no meu primeiro mandato e confesso para você que estive ali nos 2 primeiros anos à frente da Comissão da Infância e Adolescência, o que me deu, assim, uma honra muito grande, uma gratidão, porque foi um trabalho que eu amei fazer. Eu milito muito pela pauta da infância e adolescência, né? E agora, poder representar as mulheres, poder representar o meu partido na mesa diretora também me traz um sentimento de muita honra, de muita responsabilidade, né? A gente percebe ainda um parlamento que tem uma representatividade pequena de mulheres. Então, eu acredito que é muito significativo, né, a gente ter pelo menos uma mulher ali no centro de discussões da mesa, né? E ali transmitindo a imagem, né, que a gente quer transmitir também, de incentivo às outras mulheres, né? De passar para elas que o nosso lugar também é nos lugares mais altos da casa e onde a gente desejar estar, que nós temos que nos sentir aptas e também com direito a esse espaço, a dividir e compartilhar esse espaço com os homens. Deputada, eu queria que você citasse, falasse sobre essas ações que você é uma bandeira sua, a defesa da mulher, mas também a questão da infância, proteção à infância, educação. Como é que está esse seu processo na qual eu queria que você falasse o que foi aprovado, o que você conseguiu executar, aquilo que foi dialogado, aquilo que chegou a ter efetividade nos 2 primeiros anos e aquilo que você planeja para pelo menos para 2001, 2021, caso a pandemia a gente consiga ter esse controle efetivo já nesses próximos meses. Olha, Rubão, os 2 primeiros anos foram intensos em pautas de discussão, em audiências públicas, em debates, né, em buscar informação para trabalhar projetos, propostas e ideias ao governo, mas nós também buscamos de uma forma mais efetiva, lançamos a campanha Jornada pela Infância, né, que trabalhou com a capacitação para formação de adolescentes que compreendam melhor seus direitos, adolescentes que sejam multiplicadores de informação na comunidade e de defesa dos direitos. Porque nós precisamos dar a eles esse espaço de protagonismo também, de se perceberem. Tá tudo bem por aí, Rubão? Tá tudo bem, é porque chegou a primeira pergunta, eu fui só filho. Ah, tá vendo. Tá bom. Então, assim, nós fizemos capacitação para 120 adolescentes inicialmente. Fizemos uma formação também com professores de educação física, para que eles pudessem trabalhar a questão de compreensão de sinais de depressão ou de sofrimento, né, de adolescentes, para evitar questões de automutilação e suicídio, porque era algo que estava aquele boom, e de repente os profissionais da educação não sabiam como lidar, as famílias não sabiam como lidar. Então a gente conheceu uma profissional que formulou uma cartilha, a cartilha Alegria de Viver. O nosso mandato reproduziu 10.000 cartilhas que foram distribuídas em escolas públicas, né, de vários municípios, não só de Caucá, em Fortaleza, e enviamos para outros municípios que nos solicitaram também, e a gente já está em contato também em busca da segunda cartilha que possa colaborar também, porque nós temos vivido agora um momento em que a saúde mental está sendo mais fortemente, né, assim, impactada. Então a gente precisa de recursos para tentar colaborar, ajudar. Mas o nosso mandato se preocupou com a pauta da exploração, né, da violência sexual. Nós tivemos reunião com o secretário de Estado, com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual, junto com a Polícia Rodoviária Federal, para que eles pudessem unir forças no sentido de, através do mapeamento que já existe pela Polícia Rodoviária Federal, dos pontos críticos de exploração sexual infanto-juvenil, para que a polícia do nosso estado, a Polícia Rodoviária Estadual, atuasse em conjunto,
né? E também coibisse, né? E agisse com mais rigor nesses pontos, nas rodovias estaduais. Então, a gente tem buscado, sim, trazer com efetividade, né, soluções, apoio, ajuda, né, para várias questões que a gente considera que são muito delicadas e importantes no nosso Estado. Ô, deputada, à frente desses programas, dessas ações, está a primeira-dama do Estado, Onélia Santana. Como é que é a sua relação com ela? E ela tem receptividade boa, compara com as suas solicitações, a agenda dela, ou pelo menos o pensamento dela, melhor dizendo, o pensamento dela, ela compartilha com você, com as suas ações? A primeira-dama, ela é uma primeira-dama que eu pelo menos admiro muito, né? A professora Onélia, ela tem demonstrado aí a cada vez mais firmeza nas ações à frente do cartão Mais Infância, através, né, do Mais Nutrição e das ações do Mais Infância Ceará. Eu acredito que a gente hoje, né, diante desse cenário de pandemia, a gente não tem tido tantas reuniões, mas ela é muito atenciosa ao nosso mandato. Inclusive, essa semana tivemos com a assessoria dela conversando sobre um seminário intermunicipal que vai acontecer, né, e sobre ações. E ela é sempre muito aberta, assim, né, a nos ouvir, a acolher nossas ideias, né, e a compartilhar também do trabalho que tem sido feito. Deputada, eu queria voltar um pouquinho na questão do Covid-19 e uma pessoa que eu já sabia dessa informação, mas eu quero relatar, queria não lhe deixar envergonhada, mas vou dizer e lhe parabenizar sobre a questão da sua doação. A Federação das Indústrias desenvolveu junto com a Universidade Federal um capacete que está sendo revolucionário no combate ao Covid, da doença, o tratamento. Seja um auxílio muito grande na questão do tratamento, evitando que as pessoas possam ir para a intubação, né, o procedimento. E você, por iniciativa própria, recurso próprio, doou 5 capacetes para o hospital, se estiver enganado, você me corrija. Você doou 5 capacetes para o Hospital Municipal de Caucaia. Esse exemplo vale para que as pessoas possam também se incentivar e participar de uma forma ou de outra, doando, quem puder doar uma cesta básica, quem puder doar um equipamento, algo para que a gente possa unir forças no combate ao Covid? Olha, Rubão, sim, eu acredito que nós precisamos, e a pandemia, ela escancarou aí as nossas desigualdades, muitos problemas. Eu me sinto privilegiada porque eu tenho, além de ter trabalho, a gente gera emprego também, a gente tem nossa casa própria, tem condição, graças a Deus, de colaborar, por que não fazer? Né? Então é um momento que nos desafia, sabe? A gente se sente incomodado, pensando assim, eu estou fazendo pouco, eu posso ajudar mais. E vendo a situação, né, dos hospitais lotados, né, das pessoas solicitando. Um dia me chegou uma solicitação por ajuda para um capacete, né, que os médicos julgaram que era muito importante para o paciente. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, se os hospitais não estão tendo capacetes suficientes e as famílias estão tendo que fazer vaquinha para comprar, então precisa de mais capacetes, precisa. E aí eu fui procurar saber como era que fazia. A Esmaltec, ela entrou também com a questão social, porque ela fabrica os capacetes e ela não está cobrando assim um valor com lucro, né? Ela está cobrando o custo apenas. E o governo do estado, nós aprovamos na Assembleia também para que ficasse. O governo do estado conseguiu, através da Secretaria da Fazenda, isentar, né, também o imposto para os capacetes. Então, eu fiz a compra de 5 capacetes e doei para o Hospital Municipal, com tudo que eles possam, né, ajudar aí no tratamento desses pacientes, porque a gente sabe que já deve ser uma agonia muito grande ficar com falta de ar. E o capacete, ele é bem menos invasivo, né, do que os outros métodos, como o de intubação. E em maior parte deles, 60% deles, dos pacientes que vão para esse tipo de equipamento, eles não precisam ir para a UTI. Então, a nossa esperança é que realmente colabore.
mas a gente tem tido outras ações, às vezes a gente não divulga, porque não é assim, a gente não quer, na verdade, usar disso, né, para promoção pessoal. A gente quer, de fato, colaborar. Né? A gente sente muito todo dia, quando a gente sabe as notícias de amigos, de familiares, de pessoas queridas que estão partindo, que estão doentes. Então, isso dói muito e, enfim, eu acho que todo mundo que pode está ajudando sim, deve estar colaborando, né, de alguma forma. Como é que você está vendo? Vou dar um exemplo. Eu sou radialista por formação, estudante de jornalismo e tive a oportunidade de trabalhar com dois profissionais que essa semana nos deixaram. Um de Calcaia, que trabalhava na TV Metrópole, companheiro, e o outro, Will Nogueira, que era da TV Diário, que foi meu diretor também. E esses casos de aproximação fazem com que a nossa consciência e a nossa relação com o povo possa realmente estar numa linha de pensamento mais ativa. Por quê? Porque na primeira onda, muita gente sabia, tinha um caso, uma ou outra, mas nessa segunda onda, que é mais agressiva, ela se aproximou muito do povo. Eu digo em especial, estou dizendo meu caso, né? Como é que está a sua sensibilidade sobre isso e como é que você está agindo na conscientização, nesse movimento, já que você é uma figura pública e tem, sim, voz e vez nas redes sociais para que possa tentar convencer as pessoas que têm condição de ficar nas suas casas, que não façam festas, que não façam aglomerações. Como é que está, nesse sentido, o seu trabalho, deputado? Olha, Rubão, acho que nunca a gente reproduziu tanta informação no sentido de prevenção, sabe? Tanto de produzir quanto de repostar, de onde a gente encontra, né? No sentido de conscientizar. Então, a gente tem usado as nossas redes sociais nesse sentido, né? De tentar mobilizar, engajar as pessoas nesse sentimento de que devem, né, se proteger, que devem fazer isso por si e pelos outros, né, que o momento que a gente está vivendo é um momento muito sério mesmo. Eu tenho buscado dar exemplo ficando em casa também, não promovendo, né, aglomerações e tendo atitudes conscientes, né, para colaborar. E com quem a gente conversa nesse sentido e através das nossas redes sociais digamos assim, é o meio onde a gente tem maior alcance, né? A gente tem feito diariamente, praticamente, esse pedido, essa divulgação e essa busca por conscientização. Você, só dando um pouco dessa continuidade, mas você consegue perceber isso, essa sensibilidade do povo de Calcaia? Vou dar um exemplo. Calcaia, você consegue entender que esse alerta dado ou esse aviso mostrado através da realidade da vida está conscientizando pelo menos o povo, né, sobre a doença? Rubão, a impressão que eu tenho é a mesma que você relatou, né? Que quando se perde alguém mais próximo, aí se fica com mais receio, né? A gente percebeu um momento em que as pessoas não aderiam de jeito nenhum, em que a gente via os espaços públicos sendo, enfim, lotados ou sendo ainda bastante visitados. A gente sabe que existem realidades e realidades, que é muito difícil, é muito complexo para a gente pedir isolamento social, a gente pedir e que algumas populações façam isso, porque elas têm condições bem mais difíceis de fazê-lo, né? Mas assim, de uma forma geral, eu acho que a população só está passando a colaborar mais à medida em que tem percebido que as pessoas estão morrendo mesmo, que isso não tem classe social, que isso independe, né, do nosso credo, da nossa cor, né, do dinheiro que a gente tem na conta ou no bolso. Não faz diferença. Tá levando do mais velho ao mais novo, do que tem comorbidade ao que não tem comorbidade, né? Então, aos poucos é que eu acho que as pessoas estão ficando com mais temor e estão passando a respeitar mais, a usar mais a máscara, né? E a tentar ter um pouco mais de cuidado. Olha, quero avisar para as pessoas que estão na nossa live, que estão chegando,
Se quiser fazer sua pergunta, use a interrogação para que a gente possa interagir, tá certo? Porque a pergunta passa e a gente está conversando, eu não vou ter condição de fazer leituras se ela estiver por cima. Deputado, se você tiver a vontade de mandar um alô, em qualquer momento, para quem estiver na live, você faça. Eu vou fazer, por exemplo, agora, rapidamente, parabenizar aqui a Calismã, o Araújo, o Paulo, a Samara Rodrigues, Cirlânia, Iderlene, tem o Paiva Guilherme, Lúcia Queiroz, tem aqui Micael Teixeira, Daniel Costa, tem a Pessica. Eita, tem umas abreviações que é danada, viu? É verdade. O Edson Moraes, tem o Pedro Cavalcante, o Célio Rocha, Cris Eleutério. Essas pessoas estão aqui conferindo a nossa live. Parabenizar a todos vocês. Obrigado pela a audiência, né? Interação, se a gente diz. Deputada, deixa eu pegar aqui eu estava até formulando uma pergunta quando você estava fazendo isso aqui, falando sobre isso, mas eu queria saber de você, certo? Deixa eu só ver onde é que eu fiz a minha anotação aqui, deputado, só um instante. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou mandar também, agradecer aqui o carinho de algumas pessoas que estão mandando. Eu não consigo ter todas, porque às vezes a gente está falando e elas vão passando e vão subindo, né? Mas agradecer aqui a Thelma, Tamires, a Cirlane, que eu vi aqui também, saudades. Natanael, conselheiro tutelar muito atuante. Pronto, tem uma pauta que fizeram uma pergunta, passou e eu me lembrei que foi. Disse que seu trabalho também é considerável em relação aos conselheiros, né? Obrigada. A gente tem, assim, o conselheiro tutelar, ele é um defensor, né, da criança e do adolescente. Claro. Ele tem aí uma missão que não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito, né, do conselheiro tutelar, e que muitas vezes ele não tem o apoio necessário, o apoio merecido, né? Então, assim, a gente buscou no nosso mandato ouvir os conselheiros tutelares, a gente também buscou colaborar com a causa, trazer material de apoio, nós fizemos uma coletânea, né, para auxiliar o trabalho dos conselheiros, porque eles não tinham nem praticamente o instrumento mais básico de trabalho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitos conselheiros não tinham. Nosso mandato reproduziu, né, vários estatutos, junto com outras diversas leis. E a gente também buscou, junto ao governo do Estado, alguns apoios, tem buscado ainda, e junto à Secretaria Nacional também, né, de Direitos, né, da Criança e do Adolescente. A gente promoveu, conseguiu uma capacitação para os conselheiros tutelares no ano passado. Enfim, a gente tem buscado e tem uma atenção especial, porque a gente compreende a importância do trabalho deles e como eles precisam ser mais enxergados e apoiados no trabalho. Deputada, como diz o Matuto lá no Bom Interior, lembrei da pergunta, tá? O governador Camilo Santana anunciou que na próxima segunda-feira vai começar o retorno gradual das atividades econômicas do Estado, certo? Como é que você vê? O que você propôs? Teve alguma propositura sua em relação a alguma atividade essencial? Teve algo que pudesse ser agregado dentro dos decretos? E eu quero saber da sua opinião sobre a questão da retomada econômica que está sendo proposto, né, dita, anunciada pelo governador Camilo Santana na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Olha, Rubão, a gente tem, assim, eu não participo diretamente do comitê de crise. Eu acho que é um espaço bem plural e importante, né, que exista, e que eu parabenizo o governador pela atitude de ter formado muito cedo, né, este comitê, e de eles estarem várias vezes na semana reunidos, discutindo e analisando os números junto, né, com o pessoal da saúde, enfim. O que eu compreendo é que a gente vive um momento de fato muito delicado, né? A gente ainda tem fila por espera, né, por leitos de enfermagem, por leitos de UTI. A gente ainda tem hospitais lotados, né? Embora, graças a Deus, a gente tenha tido um número de novos casos que tem caído, né? Eu acredito que muito, né, fruto do lockdown.
Então, tem trazido um reflexo positivo. Porém, e ao mesmo tempo, né, nós temos a economia, o setor que diversos setores da economia afetados. Então, é muito delicado a gente manter, né, para além de um mês, vários comércios fechados, vários estabelecimentos, alguns que a gente sabe que não tem capital de giro, que não tem reserva para sustentar esse momento. E a gente percebeu por parte do governo federal ano passado, né, por exemplo, ações no sentido, não demita seus funcionários e você vai cadastrar num programa e a gente vai custear parte do salário para que não hajam grandes demissões. Então, o ano passado nós tivemos, esse ano ainda não tivemos. O auxílio emergencial está iniciando agora. A gente acredita que vai ser positivo para as Você famílias. acha que com o valor proposto pelo governo federal há condição de pelo menos uma alimentação básica? Olha, Rubão, sinceramente, a gente sabe que o valor da nossa cesta básica cresceu, aumentou, né? Então, o valor que hoje, né, do auxílio é menor. Enfim, ele é uma ajuda. Isso é inquestionável. É uma ajuda para as famílias. Mas é pequeno. A gente, aquele pai de família, aquela mãe de família que perdeu o emprego, ele não dá conta de sustentar a família com aquele valor, né? Porque, enfim, é muito difícil mesmo. Mas a gente espera que, havendo a possibilidade sanitária, segura, né, de retomar, que a nossa economia volte também, e que essa injeção também de recursos na economia traga resultados de fortalecer aí para ganhar força e retomar também questão de emprego, de renda, né? Mas não posso dizer que eu me sinto apta para opinar, né? Acho que quem está ali no dia a dia com os especialistas, essa é uma questão que é muito séria, né? A gente está tratando, a gente ultrapassou, na verdade, 4.000 mortes por dia. Isso é assustador. A gente vive todo dia uma nova tragédia, uma grande tragédia no nosso país, né? Que é esse número de mortes, de vidas que estão sendo perdidas. Então, isso é muito sério e a gente não pode desconsiderar essa gravidade. Deputada, aproveitar mais uma vez a oportunidade aqui. Tem um cidadão aqui que está parabenizando você, também está parabenizando aqui o programa, é o doutor Claudemir Silva, fonodialo. Quase não sai, né, a palavra. Ele tá aqui parabenizando você, dizendo que sua atuação parlamentar é muito bem vista pelos cearenses. Parabéns. Tem aqui... Obrigada. O Célio dizendo que vivemos momentos como falamos aqui no Ceará, entre a cruz e a espada. Tem aqui algumas propostas para... Ela está dizendo aulas gravadas para os estudantes da rede pública. Você tem alguma coisa em relação à educação do município de Calcaia, do estado do Ceará? Diretamente de minha autoria para a educação, não estou lembrando agora, viu, Rubão? A gente tem acompanhado algumas pautas. Eu já fiz, inclusive, já me posicionei com relação à preocupação com a nossa comunidade, digamos assim, de crianças e adolescentes que estão fora da escola, né? Porque a gente percebe tanto pediatras, né, como quem está mais ligado à pauta da infância, muito preocupado com a questão da aprendizagem, do que a gente não consegue mensurar que exista já de perda, né, e como vai ser difícil reparar isso, como nós vamos conseguir. Então, vai exigir muito de todos nós, pais, mães, mestres, né, os gestores, e essa criançada que vai ter que lidar aí com uma sobrecarga, talvez, não vai ser fácil. Eu fiz por muitos anos programa de rádio, viu, deputada? E aí depois as pessoas iam corrigir a gente se a gente tivesse dado uma rata, que a gente diz aqui no Ceará, uma rata, né? Aí eu dei uma ratinha aqui, o Cleonildo falou, Rubão é fonodiólogo.
Aí eu tô dando crédito para ele, né? Certo, tem Não. aqui a Kalina Barbosa, grande deputada, não esqueça da Caucaia. Mais alguns depoimentos que eu falo já já. Porém, deputada, quero aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta. Fazendo a vista, todo mundo já tem aliás, a área da saúde tem uma experiência mais adequada para o momento do Covid, certo? E sabe-se que as medidas preventivas junto à vacinação em massa é a grande saída, a grande solução para amenizar o crescimento, o impacto, as mortes, o problema da economia e as demais gamas que a doença está proporcionando ao nosso país. Como é que está a sua visão? Como é que está a sua fiscalização? Como é que está a sua busca sobre a vacinação para o estado do Ceará? Olha, Rubão, a gente percebe em meio a todo esse cenário, né, algumas questões que são um pouco preocupantes. Eu estou te falando sobre a questão de fake news, que traz muita dúvida, né, muito questionamento, inclusive, através do nosso mandato, nós estabelecemos um dia de combate à fake news, foi agora 24 de março. Né, você devia colocar o meu programa como exemplo, viu? Porque nada de fake news. Verdade, viu? O seu programa é excelente. Você tem levado informações fidedignas, né, de confiança para a população e a respeito de todos os municípios do nosso estado. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, Rubão. E, assim, a gente se preocupa com isso, e eu estou falando isso com relação à vacinação, porque a gente escutou coisas absurdas, né? De que estavam estocando vacina, de que estava havendo... ela dava uma mutação, de que você se transformava num bicho. Né? E meio monte de coisa, enfim. E tem muita gente que ainda atua nesse sentido, de ao invés de estimular, porque é o que hoje nós temos como confiança de que vai nos levar a sair desse momento crítico, de fato, a vacina. Né? O que a gente tem percebido é o nosso estado, quando a gente vê o ranking, né, do Brasil, o Ceará ele não está lá entre o primeiro, segundo, terceiro lugar em que mais tem vacinado. Mas ele também não está nem no meio, ele está entre os primeiros estados do Brasil. Você coloca essa sua opinião voltada aos esforços e várias alternativas que o governador Camilo Santana está tentando fazer, conduzir, fazer esses caminhos, deputada? Com certeza. O governador se preparou para esse momento com compra de insumos, com antecedência, com a questão do estudo da logística, para que as vacinas chegassem e imediatamente fossem distribuídas antes que se completem 24 horas. As vacinas são destinadas para todos os municípios do estado do Ceará. Então, necessita de uma grande logística para que isso aconteça. E o governo do estado, a Secretaria de Saúde, tem feito isso com muita responsabilidade. E a gente tem visto, né, infelizmente, municípios que não se organizaram para essa atuação, municípios, como infelizmente a gente viu recentemente, que perderam o direito de novas doses porque não atuaram com organização nas suas frentes de vacinação. Né? Detalhe, nós temos potencial para isso, porque o nosso país é exemplo em campanhas de vacinação. Então, nós temos equipes, nós temos vários postos de saúde e nós temos muita gente capacitada para fazer vacinação. Agora, a gente precisa, claro, de governos que se organizem nesse sentido. O governo do estado se organizou e tem feito isso com muita competência e muita responsabilidade. Aproveitar a opinião aqui, a participação. Aqui eu acredito que a Priscila, se não eu só estou entendendo o último nome, que é Barros. Ela está dizendo, participei da equipe de volantes de vacinação. Alguns idosos recusam-se receber vacina devido a fake news. Então, o que você está falando tem propriedade. Por incrível que pareça, por mais absurdo que seja a notícia, quem tem uma noção de vida, de entendimento, tem pessoas que acreditam naquela notícia. Aquela notícia que chega no WhatsApp, aquela notícia que é propagada através de uma leitura de amigos e de pessoas,
Isso é realmente preocupante. Nós devemos combater as fake news e parabéns pela sua ação, deputada, porque, queira ou não queira, impacta alguma parcela da população. É um desserviço à população, né? As fake news. E a gente que tem o mandato, quem tem digamos assim, uma condição de abranger mais pessoas, né? De ser voz por mais pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Exige muita responsabilidade com tudo que a gente diz. Infelizmente, tem pessoas que têm colaborado nesse sentido de propagar fake news e de levar a população descrédito e, inclusive, recusa, né, as vacinas, como foi citado aqui por uma profissional de saúde. Deputada, aproveitar mais uma oportunidade, pessoal. Se quiser fazer pergunta na interrogação, estou fazendo as leituras aqui, que eu estou com 2 portais abertos e estou conseguindo fazer aqui, aproveitar mais alguns alunos aqui, ó. O Célio está parabenizando também aqui a live, Daniel Costa parabenizando, o Stefânio, que é seu assessor, está conferindo aqui, né? Também está conferindo aqui, Dona Aparecida, ela entrou no link e disse assim, Rubão, não consegui acessar. Aí eu mandei o link do Facebook, porque nós estamos tanto no Instagram como no Facebook também. Uma pessoa muito atenciosa, muito competente. Inclusive, quero parabenizar o seu gabinete. É um gabinete altamente competente, profissional, concentrado nas atividades parlamentares. Poucas pessoas sabem, certo? Poucas pessoas sabem que como funciona o gabinete. Ele é ativo das primeiras horas do dia até o final do dia e se estende pelas ações e as demandas que as ruas proporciona os gabinetes. Então, o seu gabinete, eu vejo que existe uma disciplina de organização, de conduta, isso é importante dizer para isso, e englobando essa pergunta, essa afirmação que lhe fiz, deputado, eu lhe pergunto, ao longo desses 2 anos e alguns meses, de que forma o mandato impactou com a sua vida? Eu acho que você estar deputada, não vai ser sempre uma deputada, mas, de uma forma ou de outra, impacta na forma da mulher, da mãe, da dona de casa, da empresária, porque você precisa dedicar tempo, que é a maior riqueza que nós temos. Como impactou positivamente, o que lhe faz pensar, rever situações para com o mandato e o que ele engrandeceu na forma de ser humano, deputado? Olha, Rubão, está sendo, né, um momento de muito crescimento pessoal, de muito aprendizado, compartilhar saber. A gente estabelece uma escuta, sabe, muito mais atenciosa, sabe, um olhar muito mais preocupado, né? Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, pelo interior do estado ou por outro lugar, você fica atento a detalhes, a coisas que estão fazendo diferença ali, que de repente podem, né, ser replicadas no seu estado, que podem ser replicadas ali no seu município. A gente tem tido um senso, digamos assim, de responsabilidade, né, cidadã muito maior. Né? Eu me cobro muito, eu acho que o espaço, né, que um deputado ocupa é um espaço que nos é caro, né, para a sociedade. Estar deputado é um espaço de fala, de representatividade, de busca, né, por estar ali na luta por muitas classes, por muitas pessoas, né, que não teriam condição de falar o que desejam, ou de ver algo que é relativo à sua vida e que precisa ser melhorado, mais respeitado, acontecer, e através do nosso mandato a gente poder proporcionar isso nos traz satisfação, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, né, exige muito da gente. Né? Já passou a noite quase em claro pensando em resolver um problema que persiste na sua cabeça, deputado? Olha, Rubão, eu confesso para você que eu sou muito, assim, sou uma pessoa de muita tranquilidade. Eu busco sempre, assim, um equilíbrio, uma paz. Mas eu já perdi alguma noite de sono, já tive insônia, sim. Né? Esse período da pandemia, do ano passado para cá, algumas questões.
enfim, é muito delicado você estar envolvido ali e mais diretamente e pensando de que forma é que a gente vai conduzir para solucionar, a gente tem que resolver, a gente tem que colaborar. E às vezes a gente também se frustra, porque não é tudo que a gente pede, não é tudo que a gente solicita e que a gente propõe, né, que entra em vigor. Então, acaba que algumas coisas não se concretizam e isso também nos traz um pouco de tristeza, né? E a gente não poder dar o retorno daquilo que a gente esperava. Mas tem sido de grande aprendizado para mim. Eu tenho certeza que eu nunca mais serei a mesma Érica, mesmo quando eu deixar de ser deputada, de estar deputada, né, eu vou continuar com um olhar de compromisso, de responsabilidade social muito mais apurado, sabe? A gente, enfim, está envolvido em tantas pautas, né, e discute tanta coisa, escuta tanta coisa, então a gente passa a ter um olhar ampliado sobre os problemas sociais, sabe? Muito mais sensível para perceber, né, como a gente precisa de esforços, né, para boas políticas públicas e de boas pessoas também para isso. Deputada, eu mexi a cabeça agora há pouco, me lembrei que quando você está na televisão, ele tem a mesa de corte. Se você fizer qualquer coisa, o diretor corta para direcionar uma imagem. Por exemplo, quando você está falando, você tira o foco de mim, como nós dividimos, aí eu achei estranho, para que a pessoa não ache que eu esteja estressado, mas eu estou muito à vontade. Tem uma pauta que eu acho que é muito especial, deputado. O seguinte, você, por características, tem a questão da fé como um expoente do seu trabalho também. Boa parte do povo evangélico voltou, acredita no seu trabalho e acreditou o voto nessa esperança. A cidade de Fortaleza, através de um projeto de lei, concedeu a permissão de que as igrejas possam ser incluídas no serviço essencial. O ministro do Supremo também já autorizou, mas existe também as concepções referentes à questão das medidas preventivas do combate ao Covid. Quero saber, da sua opinião, essa aprovação e sobre esses pontos de vista que agora cabe a cada pessoa que é gestora, que é comandante da sua igreja, comandante da sua crença, convencer e utilizar da melhor forma possível. Eu queria saber da sua opinião sobre isso, deputado. Rubão, olhe, o espaço de comunhão, né, as igrejas, os templos, esses espaços em que a gente se reúne, né, para adorar a Deus, a gente faz isso, mas a gente também se reúne, né, para ser fortalecido, para compartilhar dores, né, apoio. E esse espaço, né, eu acredito que quem se congrega em alguma igreja, quem é membro de alguma, né, organização religiosa, enfim, sabe da importância e de como isso impacta positivamente na nossa vida, né, no nosso bem-estar. Mas a Bíblia diz que nós somos templo, né? Nós somos o templo de Deus aqui na terra. Então, se esse templo chegar a faltar, nós não podemos deixar de nos enxergarmos como templo. Por que eu estou dizendo isso? É muito doloroso a gente não poder se reunir nos templos, não poder compartilhar daquele momento de fé e de adoração. Mas a gente entende que isso está acontecendo por um motivo que é muito sério, né? E por mais que a gente tenha a nossa fé e tenha vontade de estar lá, as medidas sanitárias, o bem comum, ele deve, né, prevalecer. Então, eu não posso pensar, eu vou sentir falta. Eu concordo que as atividades religiosas, elas são essenciais, eu concordo. Mas eu concordo com uma certa regra, limitação. Por quê? Porque no momento em que nós estamos vivendo pico de casos, que nós estamos vivendo variantes que têm uma transmissibilidade muito maior,
reunir em templos, né, pode nos trazer uma situação de risco muito maior. Então, nesse momento, eu concordo de que esses cultos aconteçam de forma virtual. Pois é, Porque deputada, você fez uma colocação que eu acho que é importante. Com todo, grande parte das igrejas hoje existe a sua estrutura, tem a sua estrutura de transmissão, né? A gente sabe que boa parte, não toda na sua totalidade, tem acesso à internet com qualidade, com força, mas não tem nenhum outro tipo de equipamento com bastante eficiência do que as transmissões das lives, dos cultos, né? Convocação através de lista de transmissão, através dos grupos de WhatsApp, Telegram. Eu acho que a gente poderia cativar, e você é uma voz ativa para isso, para que elas possam realmente dar acesso nessa condição de tempo e espaço que vivemos, para que eu acho que a mensagem de fé, de esperança, ela precisa mesmo, porque nós vivemos um momento de pânico, na qual a cabeça acaba pensando situações que muitas vezes a gente sai do nosso controle, mas o artifício, o mecanismo da internet, junto com o equipamento, muita gente das igrejas tem conhecimento, muitas igrejas têm essa estrutura, eu acho que precisa ser mais incentivado para que possa servir de apoio. Essa é a minha opinião, eu queria saber a sua. Eu penso assim também. Eu acho que quando a gente tiver uma situação sanitária que seja possível, né, retomar, tudo bem. E isso deve acontecer o mais breve possível prioritariamente para as escolas, por conta dos nossos alunos que têm um déficit aí muito grande na aprendizagem e na questão do desenvolvimento deles também, por conta das interações sociais, que esse é um momento muito rico também para eles, que é o ambiente escolar. E a igreja, né, tanto pelo que ela promove no sentido de acolhimento, de apoio, como você mesmo falou, até para a gente estar bem mentalmente, para a gente retomar aquele equilíbrio, a gente a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, quando a gente vai para a igreja e você se concentra e você ali realmente se entrega, o que vem de lá para você traz sim melhora, traz sim algo positivo e você não vai voltar do mesmo jeito. Mas tendo a condição a condição sanitária segura para isso. Então, eu, inclusive, né, alguns deputados fizeram um projeto para que as igrejas sejam consideradas essenciais aqui no nosso estado, Rubão. E eu pedi coautoria, mas desde que haja o respeito aos casos de calamidade pública. Nos casos de calamidade pública, a igreja deve entrar em concordância e com as medidas de segurança, as medidas sanitárias que são estabelecidas para todos, de igual forma. Deputada, eu queria falar sobre o finalzinho da nossa live, momentos finais, certo? Eu tenho mais duas perguntinhas, mas quero parabenizar o Otávio da Silva Evangelista, que está ali parabenizando, falando sobre essa sua ação, certo? Obrigada. Na gestão do ex-prefeito Naumi Amorim, no pleito passado ele não foi reeleito, mas vocês foram até o último dia e aí teve participação ativa do seu trabalho. E eu achei bacana, porque quando passo ali pela lagoa que foi revitalizada do Tabapuá, eu achei algo tão gigantesco, maravilhoso, uma beleza que a gente passava ali, não notava que existia. A gente sabia historicamente do espaço da lagoa, mas foi uma revitalização tão bacana e ele fez questão, até no último dia do seu mandato, né, entregar aquele equipamento que deve estar ou proporcionou, ou irá proporcionar lazer, saúde, porque as pessoas usam também como equipamento de saúde para caminhar, para poder conversar, fofocar, namorar, esses detalhes tudinho, que eu acho muito bacana. Mas é algo que impactou visualmente uma das entradas do município de Caucaia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, de forma como você pode ajudar, de forma propositiva, e como é que você lidar, a partir de agora, com críticas, que é natural, o parlamento tem isso, claro, tem opiniões,
as críticas são notórias, visíveis, e você precisa trabalhar sobre isso. Para que diga, ah, o Rubão só fala de flores, você não fala de outras situações? Fala. E eu quero deixar bem à vontade de você para que você possa responder. Porque hoje você está numa situação de oposição, porém com o mesmo objetivo do gestor, que é cuidar, fazer e proporcionar o bem que é o Caio. Essa seria a minha... É muito longa, mas a revitalização ficou bonita, viu, prefeita? Ou deputada, parabéns. Obrigada, Rubão. O trabalho ali foi um trabalho muito intenso, que começou em 2017, no primeiro ano em que Naomi assumiu a gestão, que foi a busca pelo recurso, né, junto ao Banco CAF. Então, foram feitos vários projetos, e esses projetos geraram frutos, né, foram aprovados, e muito tempo depois, em 2018, houve a primeira aprovação. Em 2019, o município começou a receber as primeiras etapas de recurso e aí começou a colocar em ação revitalização de vidas, como é o caso, a revitalização do centro da cidade. Rubão, se você tiver conhecido o centro de Caucaia antes da gestão Naomi Amorim, tenha certeza que você tem outro centro depois da gestão Naomi Amorim. O centro de Caucaia não só recebeu uma pavimentação diferente, uma organização diferente, mas especialmente ele recebeu drenagem, um trabalho que fica embaixo da terra e que ninguém vê, mas que faz toda a diferença para quem vive a cidade, para o comerciante que vive, para a população que vai ao centro da cidade. E isso não aconteceu só no centro, aconteceu na Avenida São Vicente de Paula, na Avenida da Integração, né, na estrada ali do Toco, né, que liga o Metrópole até a BR ao Metrópole, né, e várias outras ruas da cidade que foram licitadas. Então, a Lagoa do Tabapuá foi uma das lagoas que teve o projeto de revitalização. E ficou, de fato, um trabalho muito lindo, muito significativo, porque a gente passava realmente e não era atrativo, a gente não enxergava nada, né, Quando demais. você passa e com a iluminação que ficou, deputada, é algo que você não tem como não olhar. Chama atenção, né? Ficou lindo. Chama atenção e eu quero parabenizar, porque nem todo gestor se preocupa com esses espaços. Por exemplo, se fosse essa lagoa nos Estados Unidos ou na Europa, era um ponto, com certeza, de compartilhamento familiar. Né? E aí nós temos que ter esse discernimento de pensar e achar que nós podemos fazer isso sim. E a lagoa está dando esse exemplo. Porque antes desse pico retornar, tinha uma atividade, já ali as pessoas participando, desfrutando do espaço. E a Lagoa do Tabapuá é um exemplo que é mais visível, porque todo mundo passa e percebe, mas tem a Lagoa do Pabuçu, que também recebeu praticamente a mesma infraestrutura, uma repaginada e um trabalho lindo, está ficando também um espaço para as famílias, para esporte, para lazer, para interação social, a Lagoa do Itambé, a Lagoa da Curicaca e muitos outros espaços, né, que os projetos estão prontos e o recurso foi deixado já aprovado e em conta para executar. Então, tem muita coisa ainda para ser feita no município, fruto do trabalho, fruto do esmero e do compromisso do prefeito Naomi, que eu pude, né, acompanhar e pude também, junto a Brasília, né, lutar por esses recursos, por essas aprovações. O deputado Domingos Neto também colaborou muitíssimo, né? Então, assim, a gente sabe que sempre haverão as críticas, sempre haverão os que... Você tem mais equilíbrio emocional de ouvir, de ser testemunha de uma crítica? Como diz o bom e querido cearense, tira de letra? Ou impacta um pouquinho emocionalmente? Não, eu acho que eu sou muito tranquila, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar o direito do outro de pensar diferente. Às vezes a gente enxerga de um jeito, a outra pessoa enxerga de outro, né? É fato que tem pessoas que sempre vão buscar o lado negativo das coisas, que sempre vão buscar, né? Vão falar somente do que não aconteceu, da expectativa que foi frustrada. Mas eu prefiro, né, claro, falar do que foi conquistado, do que foi alcançado, do que mudou, do que trouxe para a cidade,
trouxe, de fato, benefício para o povo daquele município. A gente, quando entra na vida pública, é como eu disse, a gente tem o objetivo, a gente tem o anseio de colaborar, de contribuir, né? E de fazer muitas coisas. Muito mais do que a gente, de fato, consegue fazer. A gente encontra no meio desse caminho muitas limitações e a gente não consegue executar tudo, né? Mas eu acho que a gente deve dar a César o que é de César e a gente deve reconhecer os bons trabalhos. Quando alguém chega, né, e faz uma crítica, eu escuto, eu respeito o ponto de vista, né? E eu coloco o meu ponto de vista, a minha opinião, mas sempre buscando respeitar, né? Graças a Deus, acho que nunca aconteceu de ninguém me pegar de TPM num dia desses aí, de uma pergunta mais, uma alfinetada, porque aí quando a mulher tá nesses dias, o bom é mais perigoso, viu? Tá bom. Deputado, só para poder complementar a sua pergunta, você me fez uma pergunta, eu não sei se você conhecia Caucaia anteriormente. Eu sou do tempo do Zé do Carmo, porque meu pai trabalhou e foi um dos organizadores da campanha do Zé do Carmo em 1992. Né? Eu me lembro claramente alguns comícios no centro, e eu tenho lembranças, porque morei ali na região do Conjunto Ceará, onde a gente ia para o Icaraí. Eu fui muitas vezes ao Icaraí na minha infância, né? E aí nós tínhamos no Caucaia, infelizmente, nos últimos 2 anos, e alguns anos ele perdeu aquela referência do carnaval, que tinha uma referência. Eu digo isso porque a questão do mar, que teve o acesso, né? E que pediu, aliás, destruiu uma parte daquelas barracas históricas, aí eu cito Cabana, e eu vi que você teve por várias vezes em Brasília, atrás desse recurso, atrás da possibilidade dessa... A gente não pode nem falar da causa, porque se diz que foi pela construção, a construção da beira-mar de Fortaleza, e essa construção, ele implicava, né, a natureza fazer com que em outro lugar sofresse as ações cometidas. Eu não sei se isso procede, se o estudo técnico foi esse, realmente, mas você não está atrás de buscar a busca do problema, e sim da solução. Eu queria em que patamar você pegou, entregou e que você está à frente desse olhar nessa questão do litoral da cidade de Caucaia? Olha, Rubão, eu desafio, né, alguém mostrar e comprovar algum deputado ou um grupo político que tenha lutado mais por essa causa do que o prefeito Naumi fez enquanto ainda deputado estadual, porque ele iniciou, né, os pedidos ali pelo Icaraí ainda nessa época, e nós estivemos em Brasília algumas vezes. Enquanto deputado estadual, eu promovi uma audiência pública na Assembleia Legislativa e nós formamos um grupo e fomos a Brasília. Nós conseguimos uma agenda com o ministro, né, do Desenvolvimento Regional, na época, o Gustavo Canuto. Certo. E nós mobilizamos, né, mais de 12 deputados federais para estarem conosco naquela pauta, naquela reunião, sentados, lutando pelo Icaraí. Nós conseguimos, através dessa mobilização, o compromisso dos deputados federais, porque um deputado estadual, ele tem, por ano, uma possibilidade de destinar até R$1 milhão para os municípios cearenses. O deputado federal, ele tem no mínimo 15 milhões, né, em possibilidade de destinação direta para os municípios. Então, a gente percebe aí a grande, né, diferença. Então, a gente foi pedir aos deputados federais o quê? Gente, não é por Caucaia, simplesmente, é pelo litoral cearense. O Icaraí e todo o nosso, não só o Icaraí afetado, o Pacheco, né, Atabuba, ali, todas aquelas praias são também afetadas pela evasão, né? Deixa eu só aproveitar a oportunidade, e dizer uma coisa para o Valmir. Ele está citando aqui, falando no cidadão, e é importante a interação. Eu quero dizer para ele, Valmir, aqui tem espaço para todo mundo, e se você não sabe, o programa do Rubão é um programa que faz notícias de informações propositivas. De Caucaia, da nova gestão, nós noticiamos as notícias propositivas. Eu não
pauto nas minhas entrevistas, nas minhas matérias, algo que crie polêmica, eu sempre penso do lado propositivo. O prefeito Victor Vali vai ter espaço aqui no nosso programa, nós vamos convidar para ele fazer uma live, e aí você sintoniza através dessa situação. Eu não preciso puxar saco de ninguém, até porque eu faço praticamente todos os dias uma live, mas eu sempre busco essa linha editorial do nosso programa. Aproveitar só para responder, porque eles acham que eu posso estar sendo tendencioso, viu, deputado? Eu quero dizer para ele que não, tem espaço para todo mundo e essa é a nossa ideia, tá bom? Muito bem, muito bem. Parabéns pela sua postura, né, Rubão? A gente sabe que, enfim, quando a gente está na política, nesse ambiente, a gente vai ter aquelas pessoas que vão, muitas vezes, se posicionar no sentido propositivo, mas, infelizmente, tem aquelas, né, que não têm esse interesse, né, ou essa atitude. Eu sinto muito se a gente não representa todos os que estão participando e nos ouvindo nessa live, mas a gente tem trabalhado pautado com a verdade, né, e com muito respeito a todas as pessoas. Então, mandar aí um abraço, inclusive, para o Valmir aí, que está participando da live com a gente. Valmir. O Valmir, ele está cutucando desde um bocado de tempo, como a gente diz. Mas é importante, eu gosto disso, inclusive. Claro. Eu acho que a gente está aberta a ouvir críticas, mas críticas que sejam construtivas, que nos colaborem, com o nosso mandato para que a gente traga, né, enfim, propostas, apoio e resolutividade. O ano passado, por exemplo, todos os deputados estaduais enviaram recurso, todo o seu recurso de emenda, 1 milhão, foi todo destinado para a Covid. Então, todos os deputados fizeram isso. Mas em 2019, eu enviei 750 mil reais para a saúde do município de Calcaia. Desse valor, ainda constam 600 mil reais em convênio com a Secretaria de Saúde do Estado para cirurgias eletivas. E é importante que o Valmir saiba disso, como forma, porque ele estava perguntando cadê o dinheiro, né, que veio para o município. Então, os responsáveis hoje pela atual gestão, eles têm que ter cuidado para honrar os prazos desses convênios, para que esse dinheiro não seja perdido, porque convênio tem prazo. Esse recurso que foi deixado do Banco CAF, ele tem que prestar conta, tem que efetuar os pagamentos e tudo tem que acontecer dentro dos prazos, porque senão pode ser perdido também. E o recurso que foi deixado em convênio com a Secretaria de Saúde do Estado para cirurgias eletivas e que não deu tempo do prefeito Naumi executar, até por conta da pandemia, está agora sob os cuidados da atual gestão, né, para que seja executado. São 600 mil reais, né, que estão aí à disposição para a saúde do povo de Calcaia. E eu pretendo enviar mais, porque a nossa preocupação e o nosso compromisso é com o povo de Calcaia também. Eu preciso até relatar, porque isso é questão emocional mesmo, e você disse. Aqui eu vou primeiro com uma brincadeira, uma participação de uma interação. Nós já passamos de 1 hora, viu, deputado? Já que eu não quero mais incomodar, não. Já a gente termina, porque ficou mais empolgante o bate-papo, tá? Mas o Luciano, ele diz o seguinte: Rubão, para você ser do tempo do Zé do Carmo, você pinta o cabelo, porque tá muito novo. Abraço, parabéns a Érica. Mas eu sou mesmo, só que eu era pequenininho, né? Eu preciso também dizer uma coisa, deputado, e agora realmente chegando quase no expoente final da nossa live, né? Eu queria dizer o seguinte: em um momento que eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-prefeito Naumi Amorim, ele disse uma coisa que me tocou o coração. No dia, se eu tiver a permissão de fazer um livro de memórias, de passagens, eu tenho certeza que eu vou colocar esse depoimento dele. Ele disse assim: bom, na minha casa, todo mundo toma um cafezinho e come uma bolacha. E ele disse: eu implantei nos órgãos públicos de Calcaia o cafezinho e a bolacha, porque todo mundo merece ser bem tratado. Aí teve um consórcio da saúde que as UPAs tiraram esse cafezinho, ele ficou indignado, ficou com raiva, né? Então, assim, você vê que a sensibilidade do homem, ele vai também para a gestão. Muitas vezes você não consegue fazer tudo aquilo que quer, porque a impossibilidade, a questão da identificação com o trabalho político para proporcionando viés à imagem do candidato. Então, a gente sabe e a gente entende também essa situação. Mas foi
sublime a questão. Eu acho que não pela questão da política, mas sim pela criação. O homem que veio do nada, o homem que teve as suas conquistas, tem seus méritos, chegou onde chegou, não foi à toa, né? E eu quero realmente parabenizar. Se um dia tiver a oportunidade, pelo menos falando, e vai ficar esse registro aqui, que vai ficar nas redes sociais, quero parabenizar o ex-prefeito Almir Amorim pela sensibilidade, por esta sensibilidade com o povo, que a gente sabe que saco seco não põe em pé. Esse é um ditado aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso povo. E saco seco, o deputado, realmente não põe em pé. E ele citou assim para mim: Rubão, você acredita que tem gente que vai tomar café da manhã nos postos de saúde porque realmente não tinham o que comer nas suas casas? Parabéns para você, deputada, parabéns Obrigada, à sua Rubão. família, à sua história. Ele não construiu isso só durante esses últimos 22 anos e mais um pouquinho de namoro, tá, esse negócio, tal. Vocês tiveram essa construção em conjunto, porque família é isso mesmo, e eu acho que essa personalidade, esse carinho, essa ideia também partiu de você. Vírgula, só para poder dizer, o deputado Queiroz Filho disse assim uma vez, em uma conversa off, eu já lhe disse isso. É impressionante a carga de trabalho que a deputada Érica Amorim está realizando. É impressionante como essa mulher trabalha e ela é dedicada. Isso foi relatado por uma pessoa que convive com você naquele parlamento, que é muito difícil você pegar, né? Quando não tem familiaridade, ligação política, qualquer coisa que seja endereçada a isso. Parabéns a você, felicidade, vejo que você está divinamente engrandecida com o conteúdo, com a segurança. E só para finalizar aqui, falo demais. Na primeira live você disse assim, no finalzinho dela, que bacana, Rubão, gostei desse negócio de live. Aí, a partir daí, você começou a ingressar, a fazer, interagir ainda mais. Eu não sei se você se lembra disso ou se recorda. Verdade, viu, Rubão? Rubão, olha só, eu sou tímida, viu? Eu sou tímida e eu cometi, inclusive, paguei uns micos tentando fazer, mas eu achava que era tão importante, né? A gente tentar comunicar, a gente tentar estar ativo e levando um bom debate, né? Conversando, esclarecendo. E aí eu copiei aí, promovemos algumas lives, viu? Foi bastante interessante. Foi muito positivo. Obrigada pelo espaço, parabéns pelo trabalho, pela sua trajetória aí, né? Tem o meu respeito, minha admiração, né? Pela sua trajetória, pelo seu compromisso e o zelo, né? Com a boa informação, a informação verdadeira. E eu quero aproveitar aqui e mandar uns abraços rapidinho, né? Para o pessoal da Lagoa da Serra. Ruth, leve nosso abraço aí para todos. Vivi, Cirlânia lá, pessoal de Sítios Novos, fico muito feliz. Um abraço para o meu amigo Fortunato Guerreiro, que está aqui também. Marcos, obrigada a todos, né, que nos acompanharam nesse momento e que nos acompanham, acompanham o nosso mandato. Eu sempre disse e gosto de repetir isso, viu, Rubão? Que as pessoas muitas vezes elas votam e deixam de acompanhar o trabalho, né, de quem eles votaram. Mas é muito importante acompanhar, perceber aonde estão atuando, de que forma estão atuando, né, e fiscalizar também, né, o trabalho de cada um. Então, eu sempre pedi que as pessoas acompanhem, que as pessoas realmente estejam mais conectadas com a gente, interagindo, porque isso é muito positivo, nos auxilia, né? E eu acredito que é uma forma de prestamento de contas já direto, né? Quando está acompanhando ali, você já está sabendo, fica mais informado, né? De tudo. Só para finalizar e dizer que eu não sou filho de Caucaia, mas como eu conheço um pouco de Caucaia. Só para finalizar, deputado. O cara que passou uma parte da infância, alguns finais de semana no Caraí, cidadão que nunca passou o final de semana no Caraí, não sabe a verdade de Caucaia. A pessoa que gosta de forró real e painel de controle, que é do município, são bandas referentes, né? Que nunca foi o forró do Chico Bill e outros forrós que tem do Grilo e outra situação, e que realmente desfrutou de uma das belezas mais raras do litoral cearense, que é o Cumbuco. É um espaço de litoral maravilhoso, que tem suas referências. Número 1 é um esporte mundial, que é o kitesurf. Então, belezas e estruturas que foram proporcionadas pela natureza, mas também por gestores, e assim eu posso dizer a sua contribuição, a contribuição do ex-prefeito Almir Amorim. Parabéns, obrigado por tudo, deputado.
Obrigada, Rubão. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe, gente. Se cuidem, né? Os que podem, fiquem em casa, usem máscara e cuidem dos seus, né? E a gente, com fé em Deus, já já vai vencer tudo isso. Obrigada, Rubão. Um abraço. Felicidades. Olha, daqui a pouquinho você pode apertar o X aí, viu, deputada? E compartilhar nesse momento. Eu quero dizer para todo mundo, daqui a pouquinho vai estar no nosso site, vai estar nas nossas redes sociais, na íntegra, quem quiser ver, rever. A sua assessoria vai responder as perguntas que estiverem dispostas. Eu vou colocar aqui o meu número de WhatsApp. Quem quiser receber as notícias do programa do Rubão, tá aqui, esse é o WhatsApp. Adiciona o WhatsApp, diga assim, Rubão, eu quero receber as notícias do seu programa. Quero ver se é bom. Aí tu começa a seguir. Se não gostar, tu deixa de seguir, mas pelo menos prova, aproveita, né? Certo? Vamos, ó, só finalizando aqui, agradecer a Vivi Salles, parabenizando a Edilson Ferreira, parabenizando também o programa, Otávio, o grande Otávio, da Messejana para o Mundo, Josi 18, parabenizando, né? Ruth Melo Freire. Eita, quase não sai, o olhar tá ruim, viu? Pessoal, muito obrigado, tá? Começa a seguir @programa do Rubão. Pega o link, compartilha, já vai estar no nosso site, nas nossas redes sociais. Amanhã, vice-prefeito de Pacatuba, Rafael Marques, vai estar aqui falando sobre as ações do município de Pacatuba, do vice-prefeito Rafael Marques, né? O Carlomano Marques é o prefeito, quem vai participar é o vice-prefeito Rafael Marques, tá certo? Então tá todo mundo convidado amanhã a conferir a live do programa do Rubão, certo? Quem gosta, comenta, quem gosta, chama no WhatsApp. Muito obrigado, valeu. Quem não conhece, espalhe essa notícia, porque aqui é assim, trabalhamos com a linha editorial de notícias propositivas do estado do Ceará. Valeu, saúde e paz a todos. Obrigado mesmo.